porque ela tá tendo que gravar o. Ela vai gravar essa entrevista e se ela abrir o microfone vai ficar dando muito eco Não, durante. tudo bem, sem problemas. Perfeito. Você poderia começar se apresentando pra gente, falando da sua formação, um pouquinho do seu trabalho, por favor? Sim, então vamos lá. Meu nome é Nayara, eu tenho curso de tanatopraxia, também tenho cursos em cerimônias fúnebres. E hoje, atualmente, né, aqui dentro da Funerária Santa Luzia, eu sou cerimonialista fúnebre. Perfeito, então. Já vou começar então com as perguntas. Você não se incomoda muito não, porque eu vou estar lendo, elas são perguntas um pouco mais extensas. Não, tudo bem. Perfeito. Você poderia estar me dizendo, então, como que você vê o luto? Então, hoje, o luto ele é um processo natural, né? Então, a única certeza que nós temos, né, é que um dia a gente vai passar por algum luto. Então, é a única, eu vejo que, assim, é a única certeza mesmo que nós temos. Ele é individual, né? O luto, ele é individual, ele é necessário, para ressignificar a perda, né? Então, o luto ele vai acontecer, ele vai ser assim natural para aquela pessoa que perdeu um ente querido. Perfeito, então. Só um instante. A partir de sua vivência no contexto funerário, como você percebe que as pessoas expressam o luto nos primeiros momentos após a perda? Então, às vezes elas agem assim, com uma desorganização emocional. Então, umas choram muito, as outras ficam assim em silêncio. Vai ter pessoas que vai agir, né, com a gente que está aqui junto com elas, tentando, né, resolver com agressividade. Vai ter aquelas pessoas que algum parente medicou elas, então você vai ver que elas estão meio robóticas. Então, assim, vai ter muita variação, né, nas pessoas. Alguma dessas formas acaba chamando mais a sua atenção? Sim, a pessoa que, assim, age em silêncio, a que fica em silêncio. Então, qualquer coisa que você fala, qualquer coisa que você pergunta, assim, na verdade, não é nem. É a resposta curta, né? É o sim, não, talvez. Assim, ela não demonstra emoção, sabe, da perda. Então acaba que isso deixa a gente até um pouco assim meio assustado. Então a pessoa que fica mais calada, eu acho que é um pouco, ela assim, ela é um pouquinho assim diferente, sabe? Sei, uma certa apatia, né? Isso. Entendi. É, Trabalhar diretamente com a morte e o luto muda a forma como você enxerga a vida? Muda, muda muito. Assim, faz com que a gente viva, né, cada dia como se fosse aquele último. Não que você fica com aquela paranoia assim, ai meu Deus, eu posso morrer a qualquer momento. Não, mas a gente sabe que a vida é um sopro. Então, hoje mesmo eu tive cerimônias aqui de pessoas de 60, 90 e um rapaz de 18 anos. Então, por diferentes causa-morte. E então, assim, a gente sabe que assim, a gente está aqui hoje, a gente não sabe daqui 10 minutos, daqui 1 hora. Às vezes a gente está bem, né? Assim, o externo da gente está bem, mas o interno, às vezes, não dá sinal. E aí, assim, é viver como se fosse o último minuto, o último instante, mas não com aquela loucura
ai meu Deus, eu vou morrer? Não, mas eu acho que assim, é um natural aqui da gente que trabalha com esse ramo funerário, sabe? Mas a gente valoriza, a gente aprende a valorizar e muito, porque é diversas coisas que a gente vê aqui dia a dia que faz com que a gente chegue em casa, a gente abrace mais, e se a gente tá estressado com o filho ou com o marido, você respira e fala, peraí, vamos lá, calma. Então, eu acho que é mais ou menos isso, sabe? Sei, mas entendo perfeitamente. Só um instante. Houve momentos em que algo dito ou feito por outra pessoa impactou sua vivência de luto de uma forma positiva ou negativa? Peraí, como é que é? A ligação picou? Perfeito, não, eu posso repetir. Sim. Houve momento, houve momentos em que algo dito ou feito por outras pessoas impactou sua vivência do luto de forma positiva ou negativa? Olha, assim, eu creio que. Eu creio que. Assim, eu creio que não. Que a gente vai muito pelo. A gente tem muita empatia, então acaba que a gente consegue entender, né, toda a situação, tudo que eles estão vivendo. Então, vai ter pessoas que vai conversar com você, vai rir, vai ter pessoas que vai agir com mais frieza. Então, assim, eu creio que não teve nenhuma mudança no pensamento ou ação assim, não. Tudo bem, tá ótimo. Em algum momento em algum momento você sentiu que sua dor não foi compreendida ou validada? Que a minha dor, Tanto a sua também quanto talvez a de alguma. Tá me faltando as palavras, só um instante. Alguma. de algum cliente atendido, de Pode alguma ser família, alguma experiência que você passou e que você viu, e aquilo te afetou ou te marcou de alguma forma. Não te afetou, mas marcou. então, tem muitas famílias que às vezes, tipo assim, vai ter aquela pessoa. Isso é uma coisa que eu acho que eu vou repetir bastante aqui, mas vai ter uma pessoa mais tranquila, uma pessoa mais centrada para resolver as coisas, e aquela pessoa que foge um pouco do sério, acha que não é, acho que não é muito bem essa palavra que foge do sério, não, mas é, ela age como que nós tivéssemos culpa da perda daquele ente querido, sabe? Uhum. E aí, assim, é, eu acho que isso mexe, né, um pouco assim com a gente. Eu acho que isso é o que a gente mais vai sentir. Eu acho que todos aqui vê com um pouquinho de dificuldade essa pessoa que às vezes ela transforma, ela muda completamente e acha que você é culpado ali. Então, diversas vezes aqui vai ter pessoas que vai agir com grosseria e depois volta e nossa, eu queria pedir desculpa, eu queria tanto cerimonialistas quanto o agente funerário, que é o que está na ponta da mesa, que é o que vai receber a família, ou até mesmo os motoristas quando vão entregar, né? Quando vão fazer a montagem de velório. Então, vai ter essa pessoa que assim, vai agir com a gente parecendo que a gente tem culpa da perda dele. E isso, no momento, assim, impacta um pouco a todos aqui, que é o que a gente mais, assim, relata, mas a gente entende, sabe? A gente entende e, querendo ou não, a gente tem que ter também um pouco de firmeza, né, na hora de lidar com a pessoa desse jeito, porque senão a pessoa, ela humilha a gente muito e ela tá de cabeça cheia. Então, isso acontece muito e isso, às vezes, mexe um pouco com a gente, mas nada, tipo assim, passa as horas e aí a gente respira fundo junto e bola para frente, mas assim, não impacta a gente não, mas no primeiro momento deixa a gente um pouquinho assim mexido, lógico, né?
Entendi. É realmente uma experiência. Mas, prosseguindo, Uhum. bastante. Ah, tá. Ahn, Se você pudesse compartilhar algo com alguém que está vivendo. Eita, pera. Se você pudesse compartilhar algo com alguém que está vivendo o luto agora, o que faria sentido dizer a essa pessoa? Olha, essa pessoa, ela tem que viver, sim, o luto. É, ela tem que passar, né, por cada minuto, cada hora, a partir do momento que ela recebe a notícia, ela tem que viver aquilo. Então, ninguém pode impedir com que ela não viva o luto, com que ela não sofra, com que ela não chore. Então, o que mais a gente cerimonialistas, né? O que acontece com a gente é a primeira ligação. Então, eles vêm aqui e logo, ou a gente faz a entrevista, né, para a cerimônia aqui, ou a gente liga. Então, nessa com que a gente liga, acaba que a gente tem que ter palavras ali de consolo, né? Então, é um pouco repetitivo, né? Porque a, a circunstância é uma só, é o luto, mas acaba que é a empatia que a gente tem. Muitas das vezes que a gente costuma fazer, quando a família não está aqui, nós pegamos a DO, sabemos a idade da pessoa, o nome da pessoa, de que a pessoa faleceu, para a gente ir e fazer essa ligação para essa pessoa. Ou quando ela está aqui. Então, quando ela está aqui, para mim é um pouco até mais fácil, porque eu estou frente a frente com a pessoa, parece que a pessoa consegue me sentir, sabe? E a gente também sentir a pessoa. E aí aonde a gente fala, né, com elas. Às vezes elas ficam até meio sem jeito, aquelas pessoas mais durona que ficam um pouco sem graça. Então, a gente entende perfeitamente o momento. Quando a gente faz algumas perguntas para poder conhecer, né, o ente querido, a gente, a gente fala com as pessoas, pode chorar, é o momento de chorar, e a gente entende isso. Então, ele tem que ser vivido. O luto, ele tem que ser vivido. E cada um vai agir de uma forma. Cada um vai ter uma ação. Ótimo, tá. É, prosseguindo, Ok? há algum comportamento nas pessoas que estão vivendo luto que é constantemente mal compreendido e que a senhora observa? É o que eu falei na parte da agressividade, que às vezes pode ter alguns agentes funerários, até mesmo em outras funerárias, que elas podem ser mal entendidas. E aqui uma coisa que a gente trabalha muito, né? É, é o atendimento humanizado, que nós falamos muito aqui. Então, essa pessoa que age com agressividade acaba que eu creio assim que ela pode ser sim mal entendida, mal interpretada. Elas voltam e ainda pedem desculpa, porque eu acho que assim, na cabeça delas, nossa, eu agi errado e eu tenho que ir lá e tenho que pedir desculpa. Podem me interpretar de uma forma errada, porque muitos deles eles vêm aqui na funerária para efetuar pagamentos, né, do carnezinho. Então acaba que a gente, assim, mensalmente a gente vê todos eles aqui, né? Não todos, porque a funerária ela é nível nacional. Mas eu falo aqui na região de Santa Luzia, no centro aqui mesmo de Santa Luzia. Então eu acho que eles veem como um dever de não, eu vou lá pedir desculpa com a menina, eu agi de forma errada, porque na cabeça dele eles, né, agiram, podem ser interpretados de uma forma ruim. Só que a gente está acostumado com isso. Por mais que às vezes a gente fique assustado com essa ação, né, que a gente não espera que alguém com luto venha com agressividade para você, e venha apontar dedo para você, venha falar que moça, mas eu não tenho que saber disso, eu não sou obrigado a saber disso, e a gente vai com todo
toda delicadeza ali, pisando em ovos, para ver com que a pessoa entenda o que a gente está falando. E então, assim, sem prolongar muito. Então, eu acho que essas pessoas que agem um pouquinho com agressividade, eu acho que elas entendem que vindo aqui, elas corrigem ali o que pode ser interpretado, sabe, de errado. É muito interessante ouvir isso. É, bem, hum, durante sua experiência, sua vivência no trabalho, você Uhum. percebeu alguma forma de viver ou celebrar o luto de maneira diferente por conta de cultura ou religião? Peraí, repete de novo. Como é que é? Se eu? Se você já reparou alguma diferença no viver ou celebrar o luto, dependendo da religião ou cultura da pessoa. Sim, sim. Nossa, tem diferença, tem rituais, pessoas espíritas, então tem pessoas que pedem, né, para poder, assim que o corpo está preparado, eles têm um ritual para poder fazer. Então, tem pessoas que essa parte é mais a parte do espírita, que eles fazem algumas coisas antes de ir para o velório. Depois, quando a gente finaliza o velório, eles também têm uma outra conduta, que isso tudo é de acordo com a crença, né? Com a. Não posso sei se pode dizer religião, né? Mas de acordo com o que eles acreditam. Muitas das vezes também a gente não consegue fazer a cerimônia porque eles falam assim, não, já vai vir algum pastor já fazer a oração aqui, então não precisa. Então sim, vai ter muitos velórios diferentes, com como é que eu vou dizer? Com rituais e crenças mesmo que vai mudar bastante assim a conduta nossa dentro ali do velório, até mesmo na montagem e no término. Então, nossa, assim, é muito diferente, desde o católico, o evangélico, ao espírita, vai ser assim, muito diferente. Então, vai ter alguns que querem que faça de um jeito, vai ter outros que já falam que não quer, que não quer que a gente faça nada. E assim, é muito interessante da forma que eles agem também, sabe? Sei. É bem curioso. Uhum. Bacana. A décima já? Dentro do contexto fúnebre, dentro do contexto funerário, perdoa, há algum Uhum. momento que você percebe ser o mais difícil de se passar? Por exemplo, o velório, a despedida ou o sepultamento, por exemplo? Sepultamento. Sério? O sepultamento ele é mais impactante. O sepultamento é onde ali a ficha cai, eu não vou ver mais. Acabou. E ali é o ponto final. O sepultamento. Eu falo que o sepultamento e quando a gente vai fechar a urna, né, que é o caixão, mas nós falamos urna, é muito impactante. Então, esses dois, o fechamento da urna e o sepultamento. Nós fechamos a urna e levamos para o sepultamento. Então, é ali onde a ficha cai, as pessoas, assim, muitas das vezes se desesperam a ponto de passar mal. Nossa, é muito triste. A gente acaba que às vezes fica até com um nó na garganta. Imagino. De um modo geral, como você acha que as pessoas lidam com o luto? Acha que elas podem fazer algo para tornar esse momento mais fácil ou mais difícil? Olha, eu acho que assim, vai ter diversas formas, né? E assim, o apoio emocional, o respeito, o tempo, né, que cada um tem que ter. Eu acho que assim, ter repressão, eu acho que dificulta,
sabe? Ter pressa dificulta muito isso. Então, é deixar cada um mesmo com o seu tempo, porque o luto é cada um com o seu luto. Pode ser filhos que cada um vai ter o seu luto, vai sofrer diferente. Cada um vai ser diferente. Entendi. Agora para a última pergunta. Ao longo do seu trabalho, ao longo do seu trabalho, alguma situação durante o luto te marcou? Nossa, marcou. Assim, do tempo que eu estou aqui na funerária, eu não perdi nenhum ente querido da minha família. Meu marido já, tios, mas eu nenhum. Mas eu falo que mexeu muito comigo e mexe até hoje. Eu acho que depois disso virou uma chave, que foi uma mãezinha com um filho no Dia das Mães. Um carro perdeu o controle e aí atingiu os dois. Então, assim, depois desse caso, os dois vieram para cá. Então, querendo ou não, né, nós temos acesso ao laboratório e aí a gente vê como que eles ficaram. Isso mexeu muito comigo. A moça, ela trabalhava aqui de frente, numa loja de sapato. Então, assim, a gente convivia, né, com ela. Aqui é uma rua movimentada de comércios, então acaba que todo mundo conhece ali um pouquinho, né? Cada um, os trabalhadores, né, dessa rua do comércio. Então, assim, ela e ele mexeram muito comigo. Não o fato só dela trabalhar aqui em frente à funerária, a rua que aconteceu era próximo ao meu funcional, e aí eu tive que fazer sessão de terapia, assim, eu fiquei, acho que uns 3 meses só falando desses dois. E aí ficou para eu poder executar essa cerimônia dos dois aqui na capela da funerária. E aí era uma mistura de sentimentos que eu tive, que, assim, eu senti às vezes, eu posso falar que eu senti assim até vezes um pouco de repúdio de algumas pessoas, porque é curioso demais. E aí as pessoas invadiram um momento que era da família. E aí eu fiquei um pouco assim, meio alterada, com um choro engasgado na garganta. Eu lembro que nesse dia eu tive que até que me retirar, porque a gente teve que fazer um cordão de isolamento, e aí com muitas pessoas curiosas para poder ver, né, como que ficou. Então, assim, esses dois mexeram muito comigo. Eu falo que desses 4 anos que eu já estou aqui na funerária, esses dois, que assim, às vezes, toda sessão que eu tenho com o meu psicólogo, eu toco. Principalmente quando está chegando aí na época do Dia das Mães, que está chegando como agora, mexe um pouco com a gente. Eu acho que, assim, até as meninas aqui do laboratório, né, as tanatopraxistas, não tem como de não relembrar, sabe? Então, era uma vivência com a moça, por mais que seja pouco, né, mas era. E por tudo o que aconteceu, da forma que aconteceu, aí junta o dia que aconteceu. E aí eu falo que, assim, eu acho que pesou bastante, assim, para mim, porque eu fiz entrevista com a mãe, eu fiz entrevista com o pai, fiz entrevista com alguns colegas de trabalho para poder fazer a homenagem tanto para a mãe quanto para o filho, que os dois faleceram nesse acidente. Então, assim, falar deles dá até um nó na garganta. Então, isso mexeu muito comigo. E antes eu até falava que na funerária que óbito de criança
não mexe tanto comigo, não. Óbito de criança não mexe tanto comigo. Eu acho que adolescente, que até então, assim, na época, o Luiz Felipe, ele devia estar com uns 18 anos, então, assim, o jovem, né? Então, eu achava que mexia mais comigo, mas não, esse menininho de 7 anos virou uma chave, e aí aonde agora toda criança que vem, acaba que a gente tem ali um engasgozinho, assim, de mãe, sabe? Um nó na garganta, mudou isso muito na minha cabeça, sabe? Eu achava que não. As pessoas até falavam assim, não, mas como criança não mexe com você, Nai, que não sei o quê. Eu, não mexe não, mas chegou ali na fase da adolescência para o jovem, eu acho que mexe mais, que meu filho é essa idade e tal. É só acontecendo um caso para poder mudar a gente, sabe? E realmente muda. Muda muito. Entendível. É realmente é um caso bem profundo. Acho que eu tenho a sensação de que eu já ouvi falar de algum caso, se não esse caso, algum caso parecido. Sim, sim. Tem, mas já encerramos a entrevista. Muito obrigada pela sua participação, sério.